Podem sentar. Graça e paz, igreja do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. O Senhor fala para mim, fala para você. Precisamos usar as armas que Ele dispôs para mim e para você. E se uma das armas principais que o nosso adversário quer fazer com que nós fiquemos paralisados, é a nossa voz. Eu não falo uma voz apenas porque eu estou com o microfone, mas a minha e a sua voz, se nós estivermos andando diante de Deus e respaldado por essa palavra, é uma bomba no inferno. A minha palavra e a sua palavra, respaldada pela palavra do Senhor, é uma espada de dois gumes. E muitas vezes nós temos ouvido circunstâncias e situações e temos ficado calados. Nós temos procurado no Google o que significa isso, o que significa aquilo, e não procuramos dobrar os joelhos e dizer: Senhor, porque isso está ocorrendo comigo? Senhor, como o Senhor quer me usar para ser um agente de transformação nessa situação, nessa demanda? Deus quer contar com você, Deus quer contar comigo. Nós estávamos em adoração, estávamos cantando: aviva-nos, aviva-nos. E antes de Lua vir trazer uma palavra, o Senhor já estava soprando ao meu coração: ativa, ativação. É uma noite de ativação, é uma noite onde Ele quer ativar aquilo que está adormecido em você. Aleluia. E o Senhor falou comigo particularmente: a semana Deep não parou, semana de direção profética não parou. Cada momento que um homem ou uma mulher o Senhor levantar para trazer a sua palavra, é um momento de ativação profética. É um momento onde eu e você precisamos nos revestir do que essa palavra diz, para podermos avançar de acordo com as estratégias que Ele vai nos mostrar. Porque na minha força eu não conseguirei chegar. Eu posso até chegar mais cansado, mais retaliado, mais capenga, mas se eu depender desta palavra e da direção que Ele me der, eu vou poder deitar, e você também, descansar, porque essa palavra nos garante que até enquanto nós estamos deitados, Ele, o nosso Deus, Ele peleja por nós. Aleluia, aleluia. Esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Meu Deus, que noite poderosa, que noite poderosa. Para quem não me conhece, meu nome é Cristiano Brainer, sou casado, na minha opinião, com a mulher mais bonita, já está ali, ó, ficando vermelhinha, rubra, é ela mesma, é aquela dali, né? Com Laís, né? Temos duas filhas lindas, a Letícia e a Laura, e o Senhor tem nos conduzido numa caminhada de convite a vivermos os planos que Ele tem para nós. E quando nosso amado pastor fez o convite, durante a própria semana Deep, o Senhor já tinha me dado uma palavra, né? Lá vai o nosso super, o eterno, novamente em pauta, né? Uma das palavras do Cleferson. E eu disse: Senhor, o Senhor quer falar algo a mais sobre isso. O Senhor quer falar algo a mais para que a gente possa, como igreja do Senhor, entender algumas verdades a mais. É um texto que é conhecido nosso, um texto conhecido da igreja. E se eu fosse dar um tema a essa canção, ó, já me achando no grupo do louvor, mas todo ser que respira louva o Senhor, amém? Me enquadro nisso, tanto, vocês nem imaginam, né? Mas como foi falado aqui essa noite, esse é o ano da conquista, mas conquista requer posicionamento, conquista requer atitude. Vocês e eu não vamos conquistar absolutamente nada aí sentados, ou aqui em pé, porque conquista, quando a gente se depara com essa palavra diante do Senhor, é Ele dizendo: mova-se, mesmo com medo, não é isso? Mesmo com medo, mesmo com temores, mesmo com sentimentos de insegurança, mova-se, porque você se movendo, a minha glória aparecerá. Você indo, a minha glória te acompanhará, e eles que te conhecem verão que não é você, eles verão que é o Senhor em você.
Não deixe que a voz do inferno brade ao seu ouvido e ao seu coração, dizendo: mas eu sou assim, mas eu sou desse jeito, eu sou daquele outro. Ei, quem te formou foi o diabo? Não. Quem te formou não foi Satanás, não. Ele é criatura. Quem te formou foi o Criador, o Deus Todo-Poderoso. E Ele não errou quando Ele te fez. Ele não errou quando fez você. A palavra dele vai dizer para mim e para você no Salmo 139, nós não éramos nada, não tínhamos forma, não tínhamos cabelos cacheados, alguns não têm nem cacheado nem liso, mas enfim, não tínhamos forma nenhuma, mas Ele já te conhecia, Ele já te chamava pelo teu nome, Ele te trouxe essa noite para dizer: ei, eu tenho algo especial para você viver no seu tempo, na sua geração. Você não nasceu há 1000 anos atrás, não. Você nasceu agora, neste século passado, né? Já mudamos o século, né? Mas você nasceu agora, no tempo certo, porque Jesus, como diz uma canção, Jesus nunca chega atrasado. Ele é um plano perfeito. Aleluia. Meu Deus, como é bom depender do Senhor. Como é bom depender do fluir do Espírito. Como é bom poder entender e poder viver aquilo que Ele tem para nós. Como serei usado por Deus? Como eu serei usado por Deus? Para que nós possamos ser usados por Deus, nós precisamos crer. Acho que Leninha falou isso aqui na oração dela. Pensar, e nossos pastores também têm trazido isso para nós. Pensar como Deus pensa sobre nós. Pensar como Deus pensa sobre nós. Eu apresentei a minha família, não foi? E eu cometi um erro, ó. Eu esqueci de dizer que a minha mãe do coração está ali. A mulher que Deus escolheu para poder nos acompanhar como uma mãe. Você é uma bênção na nossa vida, nós amamos a sua vida. Amém? E aí Deus disse para mim: a igreja, a minha igreja, o meu povo precisa entender a minha imutabilidade. Eu não mudo, diz o Senhor. Deus, Ele não muda. As estações acontecem, mas Ele não muda. Entende, amados? Ele não muda. E quando eu estava dentro dessa imutabilidade de Deus, nós cantamos aqui: inabalável, inabalável. Ele é inabalável. Nós podemos ouvir notícias, mas Ele continua sendo Deus. Ele continua no controle. Ele continua sendo aquele que vai cumprir aquilo que Ele prometeu para mim e para você. A questão é como eu vou me comportar para receber aquilo que Ele tem para mim. Porque quando a gente se comporta em obediência, rápidos em obedecer, rápidos também nós colheremos. Tem gente que passou 400 anos para poder chegar lá, entende? Eu não quero passar 400 anos. Eu acho que eu não vou nem conseguir viver esse tempo todo. Entende, amados? Eu e você precisamos viver uma vida de obediência. E obediência não é sentimento. Nós não estamos tratando de algo almático, algo que está no campo das emoções, mas de atitudes e posicionamento. Hebreus 1:18 vai dizer para nós. Vai projetar aí e a gente vai ler junto. Hebreus 1:18 vai dizer para nós: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para... Muito bem, ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo não muda, queridos. Nós mudamos, mas Ele não muda. E outro texto para poder garantir isso que eu estou afirmando para você, a imutabilidade, esse atributo do caráter de Deus, está em Malaquias. Porque Malaquias 3:6. Eu vou dar uma carreirinha aqui, tá certo? Não precisa se preocupar não, você vê aí na sua Bíblia depois. Porque eu, o Senhor, Malaquias 3:6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. O Senhor está declarando: olha, vocês não foram destruídos porque eu não mudo. Não é porque vocês andaram em caminhos errados, não é porque você pecou, não é porque você tem pecado. Eu não mudo. Foi falado aqui agora há pouco, Ele decidiu nos amar.
independente dos meus erros e meus acertos, Ele me ama, Ele te ama. Se você acredita em uma coisa diferente disso, foi declarado essa noite, noite de cadeias sendo quebradas, noite de pensamentos sendo quebrados, porque Ele vem para quebrar o jugo, Ele vem para que nós possamos viver aquilo que Ele tem para nós, e não aceite nada menos do que você ser amado, amada pelo Pai, pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Criador dos céus e da terra. Tiago 1,17 vai dizer: toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança. Em quem não pode, olha a declaração, em quem não pode, Ele não vai mudar. Ele não vai mudar. E sabe o que Deus fala no meu coração agora? Diz para ela, não sei quem é ela, tem muitas elas aqui, mas Ele está dizendo para ela: eu não vou mudar, eu vou continuar te amando. Eu decidi amar você. Recebe, meu irmão. Ele decidiu nos amar. E dentro daquilo que a gente vai entrar, já entramos na mensagem, mas dentro do que eu quero trazer para você, para a gente poder passear no texto, o livro de Isaías, profeta Isaías, você pode deixar sua Bíblia aberta, no capítulo 1, a gente vai ver algumas coisas lá, e a gente pode começar a perceber como Deus nos ama. E naquele tempo ali, quando Isaías foi levantado, né, o povo de Israel, ele estava afastado do que realmente o Senhor tinha para eles. O povo estava andando de forma dissoluta, de forma desordeira, estavam andando em caminhos tortuosos, e o profeta ele vem nesse cenário para poder fazer a diferença, pois ele trazia dois tipos de mensagens propriamente dito. A primeira parte do livro de Isaías, do 1 ao 39, do capítulo 1 ao 39, ele vem trazendo tudo que o povo estava fazendo, né? Uma questão de julgamento, uma palavra de juízo. Olha, vocês estão fazendo assim, vai acontecer isso. Mas na segunda parte ele vai trazer a questão da restauração. O nosso Deus é um Deus de restauração. Ele te trouxe essa noite aqui para que você pudesse entender que Ele quer restaurar a sua vida. Mas não é porque você é tão bonitinho ou bonitinha, não. É porque existem muitos lá fora que estão precisando que a sua vida, que o seu altar esteja restaurado, que o seu coração esteja queimando por Ele, de tal forma que lá fora, do jeito que a gente sente o cheiro de fumaça no período junino, as pessoas lá fora vão olhar para nós e vão ver labaredas, vão ver o que é aquilo. Porque ele está brilhando, ele tem alguma coisa diferente, ela tem alguma coisa diferente. Ei! E o Espírito Santo vai dizer: agora é a tua hora, chegou a tua hora. Olha, o que eu tenho é Jesus, né, Nívia? O que eu tenho é Jesus, e Ele quer fazer o mesmo na tua vida. Mas se você está sendo somente um carvão fora do fogo, essa é a noite de você liberar e ativar, para que os anjos venham com a pazinha santa e joguem você para o altar do Senhor, porque Ele quer queimar na sua vida, amém? E depende de você, não depende dele não. O que Ele queria fazer, Ele fez. Ele morreu na cruz. O que eu e você não poderíamos fazer para ter uma vida santa. Olha, uma vida santa não é uma vida sem erros, totalmente. É uma vida separada. Eu decido andar de maneira separada do que eu andei outrora, em outros caminhos. Muitas vezes o diabo me enganou, muitos anos. Você não pode ser santo, você não é perfeito. Mas graças a Deus que o conhecimento veio e esse jugo foi quebrado. Ser santo é ser separado. Eu sou separado, e você? Pouquinho, irmão. Você é separado? Não, meu irmão. Você é separado. Você é separado para anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu preciso assumir essa identidade, porque quando eu não entendo, eu não faço. Eu não entendo, eu não faço. Então, o texto vai caminhar por dentro disso aí. E a narrativa de Isaías, né, antes dele ter um encontro com o Senhor, né, o que acontece? Ele começa a mostrar, né, aquele povo separado, o povo que tinha as promessas do Senhor para viver na vida deles, mas eles
decidiram abrir mão das promessas que Deus havia feito a Abraão, a Isaac e a Jacó. Eles escolheram caminhar nos seus próprios caminhos de maneira desordenada, pela escolha que eles fizeram no caminho. Durante essa caminhada, eles viveram outras realidades. Qual é a realidade que eu e você estamos vivendo hoje? O ano começou agora, como o Mica bem falou, né? A primeira semana, digamos assim, o primeiro domingo do mês. Como é que você andou em 2024? Se você decidir andar como foi em 2024, você vai continuar como em 2024. Mas se você decidir fazer algo diferente em 2025, você viverá o algo diferente de Deus, o algo novo de Deus para você. Não tenha medo, lembra da semana DIP? Não tenha medo, é com medo e indo, né? Sentindo temor e indo, porque o temor ele não pode nos paralisar. E Isaías começa a observar o povo, né? A atitude e comportamento que eles tiveram e levaram eles para longe da proteção de Deus. E eu separei algumas coisas que ele separou lá, que ele cita durante esses primeiros capítulos, e eu separei alguns tópicos aqui que eu quero dizer para você. A primeira coisa que o povo fez, e eu quero que você pense junto comigo, se você, de alguma forma, tem caminhado dessa forma também. Eles afrontaram a Deus na sua caminhada. E como foi que eles afrontaram a Deus? Quando eles sabiam o que Deus queria, mas eles faziam do jeito deles. É uma afronta. Qual aqui dos pais que estão aqui, pais, avós, né, responsáveis por crianças, que a gente dá um comando, dá uma direção, e quando eles fazem tal qual a gente direcionou, há uma alegria no nosso coração, sim ou não? Mas quando eles não fazem, e ainda faz aquela cara de deboche, é uma afronta. Será que a gente tem afrontado a Deus com as nossas escolhas? Será que eu tenho afrontado? Você tem afrontado? Eles desafiaram a Deus, e quando nós colocamos Ele à prova de algo que já sabemos que Ele fez e pode fazer novamente, isso é desconfiar de Deus. Quantos aqui Deus já falou com você? Quantos aqui já sentiu, poxa, Deus falou comigo, Deus operou algo em mim, Deus fez um milagre, e eu participei daquele milagre junto com o irmão, vivenciei aquela história lá. E aí, você acha que Deus não pode fazer novamente? Nós acabamos de ver em Hebreus, Ele é o mesmo, ontem, hoje. Ele pode abrir o Capibaribe, ou não? Ele é Deus? Ele faz o que lhe apraz, está escrito na sua palavra. Eles foram infiéis e desobedientes. Então, quando nós não consideramos as direções claras que Deus nos dá, nós estamos dizendo, nós somos desobedientes, estamos sendo infiéis ao Senhor, porque quando Ele corrige, a gente talvez até caminhe por essa estrada. Deus, Ele quando nos corrige, não é para nos expor, não é para nos fazer sofrer, não, é para que nós possamos parecer mais com Cristo, é para que você seja considerado como filho e não como bastardo, como a palavra vai dizer para nós lá em Hebreus. Quando Ele ama, Ele disciplina. E muitas vezes a gente não quer passar pela disciplina que os nossos pais nos dão. Como é que eu vou receber a disciplina de Deus como pai? Ontem nós estávamos em família, eu estava conversando com um cunhado meu, e nós falamos de algumas demandas, né? Ele é cristão também, e aí a gente tocou no assunto, a questão de perdão, a questão de quantos pais tem aqui? Levante a mão. Pais, homem. Pronto. Para as mulheres não ficar, né? Quantas mães tem aqui? Olha aí, ficaram felizes, né? A responsabilidade como pai, como mãe que nós temos é tremenda. Porque nós podemos edificar o caráter do nosso filho, para que quando Deus se apresente como pai, ele possa perceber como Deus é amoroso. Mas ele vai ter uma grande dificuldade de entender a paternidade de Deus, se eu como pai terreno não cumprir o meu papel. Se vocês como mãe, vocês também não cumpriram o papel. E aí muitas vezes as pessoas podem pensar, poxa, e agora? Ouvindo essa palavra, pensando sobre isso agora, ou quando você chegar na sua casa, o Espírito Santo fizer você lembrar,
do tempo que eles estavam debaixo das suas asas, e você olhar que você não foi aquele pai ou aquela mãe que o Senhor esperava que você fosse. E essa palavra não é para trazer um peso para o seu coração, de forma alguma. Essa palavra é para te dizer que Deus te trouxe essa noite porque Ele é um Deus de restauração, Ele é um Deus de renovo, Ele é um Deus que transforma a maldição em bênção. Deus, o nosso Deus, o único e poderoso e verdadeiro Deus, Ele é capaz de fazer com que eu e você possamos restituir aquilo que foi tomado, aquilo que foi roubado. E você pode dizer: poxa, Cristiano, como é que isso pode acontecer? Eu te digo, certa vez eu conheci uma mulher, uma ministra do Evangelho, e nós estávamos num congresso sobre restauração de vidas, e naquele congresso haveria uma ministração, um momento de oração, e ela compartilhou conosco, e ela disse, e ela chorava muito. Era uma ministra do Evangelho, e ela falou como Deus fez com que a vida dela e do filho, ela criou um filho só, pudesse ter uma guinada. Ela batia muito nele, muito. Quando eu falo muito, é muito, é muito, é muito. Pensou em muito, é muito. E ela encontrou Jesus, e Jesus começou a lapidar a vida daquela mulher, e ela queria restaurar o relacionamento dela com seu filho. Mas como restaurar um relacionamento de um filho que, ao olhar para a mãe, também lembrava de tudo aquilo que havia acontecido? E o Senhor, o nosso bom Deus, que Ele é bom demais, meu Deus, não tem Deus igual ao nosso Deus. Ele deu as estratégias para ela, e ela se produziu, botou um vestidão longo, chique, nos trinques, preparou a janta que ele gosta, deixou tudo organizado, um jantar à luz de velas. E ela disse que quando ele chegou da faculdade, apressado, ou melhor, do trabalho para a faculdade, acho que era algo assim, e quando ele desceu, eita, mãe, a senhora vai receber alguém? Como ela não vivia com o pai dele, aí ele disse: já vou embora, não vou queimar seu filme, não vou segurar a vela. E ela disse: não, esse jantar é para você. Nós temos um jantar juntos hoje, mas antes de jantar, eu quero me assentar com você. Eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu não fui a mãe que você esperava que eu fosse, por todas as vezes que, por não saber lidar com a situação, eu te bati, por todas as vezes, por não saber lidar com as demandas, eu te ignorei, eu te escanteei. E eu quero te pedir perdão por isso. Meus amados, não é difícil de você interpretar o que aconteceu depois desse momento, porque quando Deus aponta, Ele paga a conta, Quando Deus mostra o caminho, Ele se responsabiliza. E Ele estava no final daquela conversa, e hoje já tem muitos anos que eu não a vejo, mas aquela família, ela foi restaurada pelo poder de Deus, porque ela se posicionou. Ela não ficou olhando para o que havia feito, mas ela olhou para o que Jesus fez. E o que Jesus fez com ela, ela de graça recebeu, ela agora de graça também estava dando. Então, eu e você podemos frutificar no Senhor. Amém? Então, eles negaram a presença de Deus. E como é que eles negaram a presença de Deus? Já foi falando isso aqui. Quando nós sabemos que Ele está ali e nós não consideramos a sua presença. Corandel, não é isso? Corandel, não foi isso a palavrinha? Corandel, diante da face do Senhor. Então, quando eu entendo que Deus está presente, isso vai me ajudar a viver aquilo que Ele tem para mim. Eles, o povo de Deus, lá Israel, naquela época, rejeitaram a lei do Senhor. E como é que a gente faz isso hoje? Quando nós escolhemos não praticar o que nós temos aprendido na sua carta de amor e revelação para nós. É um ato de rebelião, é um ato de rejeitar a lei do Senhor. E muitas vezes estamos pagando de crente, Filho de Deus, e rejeitando o que Ele disse para você fazer. Alô? É para mim e para você. Porque aquilo que Deus tem para fazer para nós, aquilo que nós vamos conquistar, eu preciso estar pronto para poder executar, mas não executar de qualquer forma.
Nós ouvimos aqui alguns dias atrás, usar, a intenção era boa, mas não foi o que Deus tinha determinado para ele. Não basta ter boas intenções, precisa ser obediente ao que Ele diz para mim, ao que Ele diz para você. E quando também eles desprezaram a palavra, quando nós escolhemos qualquer outra atividade, qualquer outra pessoa, nós estamos dizendo para o Senhor: espera um pouquinho, porque o WhatsApp, o Instagram, Facebook, seja qual for a rede social, seja qual for a amizade, seja qual for o trabalho secular, é mais importante do que a sua presença. E eu preciso dizer: Senhor, eu preciso não só cantar, como nós falamos aqui, queremos viver novamente, né? Nos arrepender, cantamos isso aqui, nos arrepender outra vez. E às vezes a gente precisa entender, porque pecado tem nome. E talvez hoje Deus está dizendo algumas demandas que você precisa dizer: é isso, Senhor, é esse comportamento, é esse meu jeito de pensar que está me impedindo de viver aquilo que o Senhor tem para mim, e eu quero colocar diante da sua cruz. Eu não quero mais caminhar dessa forma, eu não quero mais viver dessa forma, e isso só quem pode fazer é você. Não tem homem que possa fazer isso, não tem mulher que possa fazer isso por você, e Ele está presente na casa. É Ele quem nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Nós estamos diante de um Deus compassivo e justo, sabendo das nossas inabilidades e das nossas limitações espirituais. Ele promoveu um caminho de restauração para mim e para você, para todo aquele que quer. Se você quer viver com sua dor, foi falado aqui hoje à noite, do seu passado, do presente, você quer viver com essa dor, com o que fizeram com você, ou com o que você fez com alguém, é assim que você quer viver? É uma escolha sua. Mas o nosso bom Deus, quero frisar novamente, o nosso bom Deus, Ele prepara um caminho de restauração para aqueles que querem. E se eu quero viver a restauração do Senhor, eu vou precisar dar passos para viver esses processos. Abra sua Bíblia, já está aberta, Isaías capítulo 1, e vamos ler o verso 18. Isaías 1, verso 18. Na minha versão diz assim, vamos ler juntos a NVI. Vamos ler juntos, todo mundo? Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, eles se tornarão como a lã. Amém? Pode deixar aí guardadinho 18. Na minha versão, ela fala, nesse verso 18, branco como a neve, né? Vermelho, sejam escarlate, ali fala rubros, mas quando eu fui ver, né, os dois, é vermelho, e é um vermelho tão intenso, não é? A cor vermelha é uma cor bem intensa. E aí, se tem uma manchinha vermelha na minha blusa branca, facilmente você vai perceber. A manchinha, não vai nem perceber que a blusa é branca, totalmente, né? Então, assim, muitas vezes a gente tem caminhado de algumas formas que nos achamos assim, que estamos impuros, indignos da presença, indignos de abrir a nossa boca para adorar o Senhor, indignos para poder dar uma voz de comando para o inferno. Porque o que será ligado na terra, o que é ligado na terra é ligado nos céus, e o que é desligado também é desligado aqui na terra. Mas se eu não usufruo, se eu não exerço, se eu não pratico aquilo que o Senhor tem me dado como ferramenta, eu estou como um soldado sujeito a ser abatido. E o Senhor não me chamou e não chamou você para andar de cabisbaixo, não foi isso. O Senhor chamou a gente para viver um ano de conquista. E nosso Deus é um Deus de restauração tão tremendo, porque nesse próprio versículo, olha como ele fala, a primeira frase aí: venha, vamos refletir juntos. Olha o que ele está dizendo. Olha, cristiano, vem cá,
senta aqui comigo. E aí, Deus senta do meu lado, ou Cristo senta ao meu lado, e começa a dizer para mim: olha, Cristiano, embora seus pecados sejam vermelhos como escarlate, por onde você passar, todo mundo vai ver o que você está fazendo. Ainda que eles vão se tornar brancos como a neve, mesmo que sejam tão fortes, tão feios, ainda que sejam assim como a púrpura, eles se tornarão como a lã. Sabe por quê? 19. Olha o 19 que vai dizer para mim e para você. Se, uma condição, vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Ainda que tenha acontecido, seja lá o que for, se eu estivermos dispostos a obedecer, nós comeremos os melhores frutos dessa terra. Amém? Eu quero comer os melhores frutos. Eu não quero ficar com um bichado, não, com aquele que está lá amassadozinho, quase ficando podre. Não quero. Eu quero um fruto bom, porque o meu pai é o avicultor e ele cuida dessa árvore, ele cuida da sua árvore. E não fique triste, não fique chateada quando ele lhe podar. Não fique, porque ele quer que você floresça, ele quer que você cresça. Nenhuma árvore, se não tiver raízes profundas, ela não se sustentará quando vier os ventos fortes. Não se sustentará. Quantas vezes nós vemos aí hoje nas mídias, com a facilidade da internet, furacão isso, furacão aquilo, tempestade disso, daquilo, árvore no telhado. Eu não quero ser uma árvore que voa com o vento. Eu quero que as folhas que não estiverem prestando vá-se embora com os ventos. Mas eu quero criar raízes nele, porque ele diz para mim e para você que eu e você, como foi dito aqui, nós podemos tudo nele que nos fortalece. Aleluia. Há um convite e uma direção clara, a gente ouvir e escutar. Na minha versão diz, na versão Almeida atualizada, o verso 19: se estiverem dispostos a me ouvir, vocês comerão o melhor desta terra. E eu fui procurar esse ouvir, e esse ouvir tinha outros significados, não só ouvir, mas escutar, dar atenção, colocar em prática o que você está recebendo. Porque ouvir, todos nós estamos ouvindo, mas quantos estão escutando? Quantos vão ruminar nisso? Quantos vão ter a curiosidade de depois acessar o nosso canal para poder... Meu Deus, Deus falou comigo. Não só sair daqui abraçando, glória a Deus, foi um culto bom, foi um culto abençoado, Deus falou comigo. E o que é que você vai botar em prática diante daquilo que Ele falou? Porque se você não botar nada em prática, nada vai estar acontecendo. Como é que eu serei usado por Deus? Como? Isaías 6, vamos agora para o capítulo 6. Só você andar aí mais um pouquinho. Eu quero narrar para a gente esse trecho conhecido, para a gente poder caminhar. Amém? Todos acharam? Eu vou ler na versão e coloca aí, Vini. Isaías capítulo 6, a partir do verso 1. A gente vai até o 9. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros. O que é que eles proclamavam? Pode passar, a gente vai até o 9. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Pode passar. O 5. Do 4 para o 5, né? Então gritei, olha o que Isaías diz: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo
um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar, como uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado foi. Então, só a partir desse momento, até então, o Senhor tem enviado um anjo a ele. O Senhor mandou que retirasse uma brasa, uma tenaz, mas só depois que ele reconheceu. Amados, sem reconhecimento e sem confissão, não há a explosão do poder de Deus na nossa vida. Não há. Se eu não reconheço, se eu não confesso, e quando eu falo de reconhecimento, muitas vezes são de comportamentos e atitudes. Ah, mas eu não fiz nada hoje. Alô? O Espírito Santo está aí em você. Ele vai te lembrar de algo que você fez quando você nem lembra. Mas se você parar seriamente e disser ao Senhor: Pai, eu quero ter um momento contigo, me mostra aquilo que eu fiz que te desagradou, aquilo que eu deixei de fazer, porque deixar de fazer também é pecado. Quando você sabe que precisa fazer e você não faz, você está em pecado. Então o Espírito Santo, que nos convence da justiça, do juízo, do pecado, ele vai ter prazer e alegria em poder lhe mostrar, para que você possa tirar isso da mão do diabo, para que ele não possa mais te acusar, para que ele não possa mais te condenar, te culpar. Ah, amados, olha, há um poder tão grande quando nós pedimos perdão a Deus, quando nós tiramos da mão do diabo aquilo que nós fizemos e que nós não confessamos a Ele. Meu Deus, talvez até eu compartilhe alguma coisa com você ainda hoje sobre isso, né? Mas aí Isaías só pôde, a gente vai voltar para o texto, pode botar lá, e Isaías só pôde se dirigir a Deus depois que ele tomou uma atitude. O anjo foi e tocou ele, então ouvi a voz do Senhor conclamando. Agora ele ouve a voz do Senhor. Antes o anjo estava falando com ele, dizendo que a culpa havia sido removida e que ele havia sido perdoado. Então ele ouve a voz do Senhor. Então vocês estão ouvindo a voz do Senhor essa noite, amém? Conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me a mim, envia-me. Você quer ser enviado pelo Senhor? Você está disposto a ser enviado pelo Senhor aonde Ele quer te levar? Há pessoas que você não vai. A gente teve isso agora na semana Deep, o último dia, o dia do culto das sementes. Nós tivemos momentos extraordinários, e ao longo dos cultos estaremos tendo testemunhos da maneira como Ele, o soberano, o Deus acima de todos os deuses, o nosso Criador, aquele que nos formou, que nos conhece, decidiu usar uns aos outros para que a glória dele se manifestasse em nós e através de nós. E isso ele quer fazer lá fora também. Isaías, ele teve essa visão, reconheceu onde estava, mas não só onde estava, mas também como ele estava. É muito fácil, você pode perceber. Veja como a nossa mente nos engana, para que a gente possa ficar bonitinho na fita, como a pastora diz, né? Mas chegou o dia e a noite, saia da moita. Diz para o teu irmão aí: sai da moita. É que ele está quase entrando na moita assim, né? Então sai da moita, sabe por quê? Porque quando eu não reconheço que eu preciso mudar, eu não vou mudar. E normalmente, quando nós vamos compartilhar, às vezes, vejam se não é assim. Sabe, Aline, a gente precisa melhorar. Átila, eu acho que a gente precisa dar uma melhorada ali. Magal, eu acho que a gente podia fazer isso e aquilo. É sempre no plural. A gente vai fazer, nós vamos fazer. E muitas vezes nós não puxamos para a primeira pessoa. Magal, eu estou percebendo que eu preciso fazer algo diferente. Como é que eu posso fazer? Porque quando você diz que você precisa fazer, você está declarando: eu reconheço que eu preciso mudar. Eu quero sair desse gerúndio, eu quero sair desse plural, eu quero assumir a minha responsabilidade sobre a minha casa. Eu amo vocês, todos vocês daqui, vocês são bênção na minha vida, na vida da minha família.
mas eu sou o sacerdote, eu sou o pai, e esse papel não cabe a você. Meninos, a quem eu amo, entende? O papel de mãe cabe a Laís, não cabe a vocês, ainda que vocês possam chegar com palavras para nos ajudar, porque a igreja é isso, a igreja ajuda um ao outro. E Isaías, ele entendeu isso, e ele não ficou só nesse entendimento e reconhecimento. Assim que ele entendeu e percebeu que Deus estava falando ao seu coração, Deus foi logo, mandou o anjo, purificou, e ali Deus disse: olha, agora você está pronto. E agora o próprio Deus fala com ele. Será que eu e você estamos precisando que o Senhor fale ainda mais especificamente algo que eu e você precisamos mudar? Grupo do louvor, vem para cá. Enquanto adoramos ao Senhor, vá pensando na sua própria vida, como você tem vivido a vida que o Senhor lhe deu. A nossa vida é como um sopro, mas observe para que Ele, o nosso Deus,